Bom dia a todos que nos veem online, outra vez bom dia para os que estão aqui. Então, hoje vamos ter uma palavra sobre o nascimento verdadeiro de Jesus, não é? Quando, em que mês ele nasceu aproximadamente, vamos já perceber isso. Vamos começar por ler a passagem de Lucas 2, de 8 a 12. Lucas 2, de 8 a 12, se alguém não conseguir ler, pode abrir a Bíblia em Lucas 2 e, como fazemos sempre, antes de tudo, uma pequena oração só para que Deus nos ajude então a interpretar a passagem. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos-te agradecer este momento novamente e pedir-te, meu Pai, que me ajudes a passar a informação e que os corações que ouvem sejam abertos à profundidade da Tua Palavra. Tudo te entregamos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, meus irmãos, vamos passar aqui à leitura. Lucas 2. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Amém? Amém. Amém. Então, irmãos, se fôssemos... Eu escolhi esta passagem, apesar de não ser a que vamos explorar, porque só esta passagem mostrar-nos-ia que Jesus não nasceu em dezembro, conforme a Igreja Católica institucionalizou o nascimento. Porquê? Porque em Israel, durante as vigílias da noite, não é? No inverno, os pastores não guardam os seus rebanhos, porque não há condições para isso. O frio é muito, é ao nível do que é aqui na Europa, com extremos até de deserto, em alguns lugares, em que o frio atinge temperaturas muito baixas. Então, só isto nos mostraria que Jesus não nasceu em dezembro. Mas a Bíblia, como já falamos aqui quase todos os nossos cultos, e hoje vai ser um culto que exige um pouco de nós, vai exigir um pouco de todos que aqui estão, porque a Bíblia deixa, como vamos ver, aproximadamente o mês em que Jesus nasce, mas não é sem estudo que nos mostra isso. Tem que estar atento aos pormenores. Então, isso vai exigir um pouco hoje de nós, mas vai mostrar a verdade e como a Bíblia se revela na verdade para quando Jesus nasceu. Vamos fazer uma pequena introdução. Ora bem, há séculos que os cristãos católicos, não é? E também nós, protestantes, no fundo, festejamos nesta data porque toda a gente festeja, mas desde o nascimento da Igreja Católica, não é? Que comemoram o nascimento de Jesus a 25 de dezembro. Mas o que muitos não sabem é que isto é uma data de comemoração pagã. Nesta data festejava-se as Saturnálias, que eram algo que Roma, não é? Festejava nesta data, 25 de dezembro, o nascimento lá de um deus deles. Umas festas que eles faziam. E o imperador romano, Constantino, quando, no fundo, a história é complexa, mas tornando tudo muito simples, quando este imperador romano, Constantino, fundou o catolicismo, ele o que é que fez? O que é que eles fizeram? Misturaram muitos dos conceitos e festividades da idolatria pagã, não é? Com a Bíblia, formando uma nova religião. No fundo, o catolicismo é uma mistura entre o cristianismo bíblico e o paganismo romano. O que é que ele tentava fazer com isso? O que é que eles tentaram? Ainda há um bocado falava aqui com a Alexandra, e a história, quando se estuda profundamente o que aconteceu aqui,
percebe-se o que é que aconteceu realmente. Quem estuda o início do cristianismo, nos primeiros séculos, depois de Jesus, e o que Roma fez até este imperador se dizer cristão. Ora bem, a tática de... Nós temos que ver aqui uma coisa. Satanás é o príncipe deste mundo. Está escrito na Bíblia. E ele controla todos os governos e poderes mundiais. Por intermédio, as pessoas que estão lá, isto que hoje vemos por intermédio das sociedades secretas a colocarem os elementos que querem no poder, já na altura se verificava de certa maneira assim. Satanás é uma entidade, tipo um governador deste mundo, e ele é que sempre foi gerindo os poderes políticos que aqui vivemos. Roma foi um império controlado pelo mal, pagão, no início do cristianismo a estratégia de Satanás foi, ora bem, nós temos aqui este grupo, isto é perigoso, temos que os controlar. Nós temos que limitar a verdade o mais possível. Então a estratégia foi inicialmente fazer a perseguição ao cristianismo. Nós vemos o que Roma fez durante séculos, foi perseguir. Nero foi logo em 60 depois de Cristo, aproximado, pôs fogo a Roma e culpou os cristãos que foram nessa altura e começaram a ser perseguidos brutalmente, e por aí fora várias perseguições, abrandava, aumentava, dependendo das questões políticas e dos imperadores que iam. É famoso os cristãos lançados na arena para os leões os comerem e atacarem, e muitas catacumbas de Roma, ainda hoje sabe-se disso, tem elementos cristãos nas catacumbas onde os cristãos se reuniam para poder celebrar o que hoje temos liberdade de celebrar aqui. Eles não tinham, e tinham que se reunir escondidos, clandestinamente. O próprio Paulo, não é? Pedro, João, todos foram perseguidos. Paulo e Pedro mortos pelo Império Romano, decapitado um, o outro crucificado de cabeça para baixo, e João foi exilado na ilha de Patmos. Ou seja, Roma perseguiu o cristianismo como pôde, até que percebeu, espera aí, quanto mais matamos, mais cristãos há. Não estamos a conseguir desta forma. Pela força, não vamos lá. Satanás não é burro, não é? Estamos a lidar de alguém que é um Deus. Não é o Deus, mas é um Deus. Um Deus menor, digamos assim. Porque a Bíblia o identifica assim. O Deus deste mundo. Então ele é tudo menos burro. E como é tudo menos burro, percebeu que eu não vou lá assim. A perseguir, eles multiplicam-se. Não tem hipótese. Porquê? Porque as pessoas viam, é famoso também relatos, em que os cristãos iam lançados no Coliseu de Roma. Antigamente, lembro-me de ver com a minha mãe filmes que mostravam isso, quando era criança, e hoje já não passa na televisão, que não interessa, mas filmes que abordavam muito a temática do Império Romano e os lícios. E os cristãos não... Era incrível porque eles morriam cantando hinos. Eles não tinham medo. Eles tinham algo diferente. E isso foi contaminando, entre aspas, as pessoas. Tipo, estes homens, estas mulheres, estas famílias, não têm medo da morte. Eles enfrentam a morte. E o cristianismo primitivo, como sabemos, havia muita fé, e era uma fé que se revelava em muitos milagres. Vemos isso com Paulo. Paulo fazia muitos milagres, não é? Coisa que hoje não temos com tanta aparência, não é? Porque a fé também é bem mais fraca, infelizmente. Mas sabemos que era assim, e Satanás decidiu fazer uma coisa muito simples. Se não os conseguimos vencer, vamos juntar-nos a eles. Vamos dizer que somos cristãos, vamos pegar nos escritos deles e dizer que aceitamos e vamos interpretar à nossa maneira. E foi isso que eles fizeram. Eles não conseguiam alterar as Escrituras, porque já havia quase mais de 3 séculos em que as Escrituras já estavam, as cartas já estavam disseminadas pela Igreja Cristã. A Igreja Cristã, temos provas disso, temos um fragmento e o fragmento muratoriano, que é uma compilação dos textos cristãos
do fim do primeiro século, início do segundo, muito antes do Constantino, em que já mostrava que a Bíblia que temos hoje era a Bíblia que os cristãos usavam na altura. Peço desculpa aqui, não te importas pôr a pilha. Ou seja, o que temos hoje de escritos era o que os cristãos primitivos tinham e seguiam já. Sem qualquer influência de Roma, zero. Roma não conseguia, e quando houve o concílio de Niceia, tentaram meter lá uns conceitos e livros, mas os cristãos verdadeiros colocaram em cima da mesa. Meus amigos, nós só aceitamos paz convosco, porque também era do interesse desses cristãos, porque deixariam de ser perseguidos, então havia ali um interesse mútuo. Nós só aceitamos isto, mas os escritos são estes. Se vocês venham com outros, nós não vamos aceitar. Então, o que é que eles fizeram? Não podemos mudar nada. Está visto. Então, se não podemos mudar, vamos ao menos interpretar à nossa maneira. E foi assim que foi fundada a Igreja Católica, os conceitos e o Natal. Eles decidiram, então, pronto, não vamos alterar os escritos, mas podemos fazer o que quisermos. E os cristãos aceitaram, pronto, foi um acordo possível. E meteram, como não havia claramente a data de nascimento de Jesus, não se sabia porque a Bíblia não dizia, todos aceitaram e pronto. E eles meteram nesta data, que era uma data de eles pagar. Mas, espero que tenham entendido, eu até pus aqui no Vaticano, não é? Temos aqui um obelisco, que é um símbolo egípcio, não é? Quem vai ao Vaticano vê inúmeros símbolos pagãos na religião católica, não é? O Vaticano está cheio de paganismo, mas eu costumo dizer, o diabo nunca diz que é o diabo. O diabo mete uma Bíblia debaixo do braço e diz: eu venho em nome de Jesus Cristo, não é? E é assim que ele engana toda a gente, e usou a Igreja Católica para enganar. Claro que isto não surpreende Deus, e de certa forma Deus utilizou depois a Igreja Católica para expandir e levar a Bíblia para todo lado do mundo. Ou seja, Jesus diz uma coisa muito interessante na Bíblia, que diz: se chega alguém mais forte a uma casa de quem lá estava, aí amarram, roubam-lhe tudo e vai-se embora porque é mais forte. Jesus o que fez foi que chegou a este mundo, amarrou Satanás. Ele não podia fugir mais do cristianismo. Então Deus utilizou, a partir daí, este elemento de Igreja Católica para, no fundo, eu nasci católico. A minha família nasceu católica. Mas o Senhor me mostrou onde é que estava a verdade, que era na Bíblia, e tirou-me da idolatria. Ou seja, Deus utilizou um barco para me levar até à terra, mas que a terra que é Ele que Ele quer. E penso que com muitos aqui terá sido da mesma forma. Mas, claro que esta mistura de conceitos faz que muitos, na sua ignorância, quase todos, porque isto não se fala, atualmente até coloquem a existência de Jesus em causa, tais como os fãs do filme Zeitgeist, que, apoiados nestas mentiras católicas, confundem o que é verdade e o que não é. Existe um filme muito famoso aí no New Agers, que é o Zeitgeist, que diz metade de verdade e depois vem: Jesus é uma invenção, nunca existiu, porque isto, quem nasceu em dezembro, foi um deus lá, os vários deuses, que é os vários deuses pagãos. Só que, como se a Bíblia dissesse que Jesus nasceu em dezembro, mas a Bíblia não diz isso. Ou seja, eles tentam dizer, como a Igreja diz que nasceu aqui, então Jesus nunca existiu. Mas não podem dizer isso porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu em dezembro. Faço-me entender? Mas há muitos movimentos que tentam pôr em causa a existência de Jesus por causa dessa data, que é uma data pagã. Mas nós sabemos que não é assim, porque a Bíblia não diz que Jesus nasceu nessa data. Ou seja, a Bíblia claramente nos mostra a data aproximada do nascimento de Jesus. Vamos já ver. E não foi em dezembro. Qualquer estudante sério da Bíblia consegue apurar os dados do nascimento. Também por aqui vemos como são grandes as mentiras da Igreja Católica. Como é possível
que ditos super teólogos que eles não aceitam nenhuma interpretação que não seja a deles. Vais falar com um padre e eu e o meu irmão já teve uma discussão com um e sabe que quem é você para me comigo eu é que estudei. Então, estes super teólogos, donos de toda a doutrina bíblica, não sabem que Jesus não nasceu em dezembro. Mas quando as Escrituras são claras em apontar a data aproximada do seu nascimento, não é que eles não saibam. Eles não querem saber. Porque a Escritura mostra claramente, e vamos já ver isso. Vamos então. Quando Jesus nasceu? Ora, podemos declarar que a Bíblia nos dá pistas quanto à época do ano em que Jesus nasceu, sem, contudo, precisar uma data exata. Nem seria possível. Porquê? Porque os calendários desta altura não é os calendários que nós seguimos hoje. Não é? Eles seguiam calendários lunares, não era igual. Agora é um calendário romano. Ou seja, não era... Eu acredito que quem fizer a conjugação dos calendários, se fizermos tudo super... até consiga. Porque sabemos que até da estrela que indicou essa estrela, é possível saber o dia. Mas pronto, vamos ver até onde é que a Bíblia nos deixa ir sem precisarmos de estudos astronómicos. E a dica principal encontra-se no Evangelho de Lucas. Lucas era médico e, portanto, pessoa acostumada a tratar de minúcias, homem que, devido à sua própria profissão, se acostumava a ser meticuloso e detalhista. Lucas é considerado o historiador mais fiável do mundo. Vários historiadores tentaram pôr em causa várias coisas no Evangelho de Lucas, que aprofunda muito a questão histórica, e de Atos dos Apóstolos, e ao longo dos tempos percebeu-se que eles, os historiadores, é que estavam enganados e Lucas estava certo. O livro de Lucas é um livro de história, e comprovado. Então, Lucas era extremamente meticuloso, uma pessoa inteligente e que se converteu com o Paulo, e andou com o Paulo, escrevia as cartas. Quem viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, percebe. E o Lucas tentou por tudo, ele fez um trabalho magnífico de compilação da verdade. E no primeiro capítulo do seu Evangelho, no versículo 5, encontramos os factos que não podem ser encontrados em nenhum dos outros Evangelhos. E vamos ver. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Atentem a isto. Do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Elizabeth. Há quem chame Isabel, mas na verdade era Elizabeth. Quero que anote esta expressão sublinhada, do turno de Abias. Fixem isto, do turno de Abias. Continuando o relato nos versículos 8 e 9, vemos: ora, acontecendo que, exercendo ele diante de Deus o sacerdote na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. Os sacerdotes, haviam os turnos, e ele era do turno de Abias, e calhou-lhe entrar quando lhe apareceu o anjo Gabriel, que disse que a mulher ia engravidar. Quem conhece a Escritura sabe o que é que eu estou a falar. Mas vamos ao que interessa aqui. O Espírito Santo insiste na ordem do seu turno. Turno de Abias e na ordem do seu turno. Irmãos, não há uma Bíblia que esteja posta na Escritura, que seja por acaso. Atentem a isto. E ali, conforme os versículos seguintes, Zacarias teve uma visão de um anjo que lhe disse que teria um filho. Pelo facto de não ter querido, ele não acreditou nisso. Ficou mudo. Essa mudez constituiu um sinal de que aquela visão realmente fora de Deus. Lucas continua. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. O sacerdote. Passados esses dias do seu ministério, a Escritura nos diz, aqui até que o Isabel, eu depois estive a corrigir, mas escapou-me aqui, é Elizabeth. Sua mulher concebeu. Passados estes dias, ou seja, o que é que a Bíblia nos mostra aqui? Que logo a seguir, a ordem do seu turno, ele vai para casa e a mulher engravida. Passados esses dias, não é passados esses meses, é passados esses dias. Logo a seguir, ela engravidou. A conclusão que chegamos até agora é a seguinte: João Batista, o profeta, que nasce
daqui, o precursor de Jesus foi concebido imediatamente após o período em que ocorria o turno de Abias, quando Zacarias voltou para casa para a sua esposa, depois de ministrar no templo. João Batista é concebido logo a seguir ao turno de Abias, quando ele volta para casa. Eu sei que é complexo, mas estão a seguir o raciocínio. A Bíblia está-nos a mostrar claramente que a seguir ao turno de Abias, o pai de João Batista vai para casa e a mulher fica grávida. Lucas, em 1:26-38, relata que um anjo visitou Maria e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. No final daquela visita, o anjo lhe disse: e Elizabeth, não consegui corrigir em tudo, peço desculpa, e Elizabeth, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo concebe Jesus 6 meses após a concepção de João Batista. É clarinho. É clarinho. Clarinho. Veja bem, chegamos à conclusão que Jesus foi concebido 6 meses depois de João Batista, ou seja, 6 meses após o período ou o turno de Abias. E qual é esse turno de Abias? Em que época do ano ocorre? Isso vai desbloquear todo o nosso estudo. Para responder, temos que ir aonde? Ao Antigo Testamento. O que é que Jesus dizia? Sem o Antigo Testamento não sabeis tudo. Um mestre tem que saber do Velho e do Novo, porque o Velho revela muita coisa. Então, no livro primeiro de Crónicas, 24, capítulo 24, se apresenta a relação dos turnos em que foram organizados os sacerdotes para ministrarem na casa do Senhor. Eles começaram a ministrar no tabernáculo, não é? De Davi, e posteriormente passaram a ministrar da mesma forma no templo de Salomão. Quem segue as novelas bíblicas vê os sacerdotes a ministrar e havia turnos. Então, estes turnos de sacerdotes continuaram a ser sempre obedecidos na sua ordem até à destruição do templo de Jerusalém, já depois da morte de Jesus, em 70 depois de Cristo. Mas sempre foi na ordem dos turnos, porque vemos e sabemos isso. Nos versículos 7 a 18 encontramos uma relação de 24 turnos distribuídos entre as 24 famílias de sacerdotes descendentes de Arão e que sucediam ministrando na casa do Senhor. É fácil concluir que esta escala devia ser cumprida no decorrer do ano religioso ou litúrgico dos judeus. O primeiro seria no primeiro mês religioso, o primeiro turno, e como eram 24, era de 15 em 15 dias. Assim sendo, obviamente, cada turno de sacerdote teria 15 dias. E quando eles mostram, dizem, saiu a primeira sorte a Jeoarib, a segunda a Jadaías, a terceira a Arim, a quarta a Seurim, a quinta a Malaquias, a sexta a Miamim e a sétima Cós e a oitava a Abias. Abias era a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava até a 24. Isto num ano inteiro. Então, anote. O turno de Abias era o oitavo. Estão a entender até agora? Eu sei que é complexo, mas o Espírito Santo mostra a sua veracidade. O Espírito Santo mostra como o livro da Bíblia é do outro mundo, escrito do outro mundo, porque ele só revela estas coisas a quem quer saber a verdade. É verdade. Quando então começava a funcionar o primeiro turno? Esta interrogação é importante, pois, como devemos entender, se descobrirmos esta resposta, vamos saber a localização exata do nascimento de Jesus. O primeiro turno começava a funcionar no primeiro mês do ano religioso dos judeus. E quando era isso? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então sabemos que a Páscoa foi festejada em Abib, Nissan, que isto aqui é o sistema dos meses dos judeus religiosos. Eles têm outro calendário
civil, judaico, e o religioso. Mas o que nos interessa aqui é o religioso. Então, temos estes meses, não é? Abib, Nissan, e por aí fora, está aqui, os 12 meses. O primeiro mês do calendário religioso judaico, o mês de Abib, coincide mais ou menos com o nosso mês de março. Entre março e abril. É fato bem sabido que a Páscoa é uma festa móvel, não é como o Natal, não é? 25 de dezembro, a Páscoa é móvel. Porquê? Porque a sua data não é marcada segundo o nosso calendário, mas segundo o calendário judaico, que se baseia no ano lunar, que há variações, não é como o nosso. Ou seja, não podemos dizer 14 de março ou 1 de abril, não podemos porque o lunar não é igual ao nosso. Mas sabemos que é sempre ou fim de março ou início de abril. Isso aí não há dúvidas, nunca foge disto. É verdade. Então, o primeiro mês é entre março e abril. As pessoas que estão familiarizadas com os costumes dos israelitas modernos sabem, não é, que os judeus de agora comemoram o Ano Novo na data da festa dos tabernáculos, isto é, entre setembro e outubro. Esta discrepância com a determinação bíblica se deve ao facto que os israelitas, no decorrer dos séculos, por razões que agora não interessam a este estudo, mudaram o início do ano civil para o meio exato do ano religioso, a data da festa dos tabernáculos. E por isso existem dois inícios do ano judaico. O secular, que começa nesta festa dos tabernáculos, e o religioso, não é? Que começa 14 dias antes da Páscoa. O que nos interessa é o religioso. Eu tenho que explicar isto, eu sei que, mas para que entendam tudo. Contudo, para nós, as modificações feitas pelos homens não nos interessam. Nos interessa-nos a palavra do Senhor. Este mês, o mês da Bíblia, é o primeiro mês do ano, diz na Bíblia. Portanto, acabou. Não há contestação quanto a isso. Assim, o ano religioso começa a primeira festa bíblica, a Páscoa, enquanto o ano civil começa depois na festa dos tabernáculos. Agora, com estes dados todos em mão, vamos ver com atenção redobrada aqui. Já sabemos que o primeiro mês religioso é o Abib, que calha em março, abril. Este é o primeiro mês. E sabemos que os turnos, o primeiro turno tinha que calhar aqui. Vimos que a Bíblia determina assim. O primeiro turno começa em Abib, que por aqui março, abril. Então vamos ver. 15 dias, Seorim, de dias, Arim, Seorim, cada um tinha 15 dias. Chegamos a Abias, que vai calhar entre junho e julho. Não pode passar disto. Ou é fim de junho, a última quinzena, ou a primeira quinzena de julho. Era quando cairia o turno de Abias. Então João Batista foi gerado aqui. Há dúvidas? Não há dúvida nenhuma, porque a Bíblia diz. Isto não é contestável. Aqui não há discussão. A Bíblia diz que é assim. João Batista foi gerado aqui. E o que é que o anjo Gabriel disse a Maria? Já está grávida de 6 meses. Deus manda Gabriel dizer isto. Para que nós saibamos que Jesus foi gerado 6 meses depois da geração de João Batista, ou seja, em dezembro, janeiro. Ou fim de dezembro, ou início de janeiro. 9 meses depois, Jesus nasceu. Porque em nenhum lado diz que foi prematuro. Portanto, 9 meses depois, Jesus nasceu. Última quinzena de setembro, 1ª de outubro. No limite. Jesus nasce na última quinzena de setembro ou primeira quinzena de outubro. Provavelmente na última de setembro, porque cai a festa dos tabernáculos e por aquele primeiro versículo dos pastores, ainda é verão, na última quinzena de setembro. Ainda poderiam estar no campo. Resumindo, João Batista foi gerado logo depois do período em que os sacerdotes do turno de Abias serviam no templo. Ou seja, no fim de junho ou começo de julho do nosso calendário. Jesus, nosso Senhor, foi gerado pelo Espírito Santo 6 meses depois, isto é, no fim de dezembro ou começo de janeiro, provavelmente durante os dias do Hanukkah, que é uma festa que eles têm. Contando-se os 9 meses normais de gestação, segundo estes cálculos,
Maria veio dar à luz o Nosso Senhor no fim de setembro ou começo de outubro, nos dias da festa dos tabernáculos, no ano seguinte ou no 7º mês do calendário judaico, o mês de Etanim. O 7º mês judaico era marcado pela festa dos tabernáculos. A terceira, que é interessante, porque a festa dos tabernáculos é a festa que foi instituída por Moisés, que era deles terem que viver em tendas no deserto. E que, de certa forma, aponta para o Messias vir tabernacular, como diz a Bíblia, entre nós. Ou seja, ele veio para uma tenda humana, o Espírito de Deus, para estar connosco. A conclusão surpreendente a que chegamos é que Jesus não nasceu, nem poderia ter nascido em dezembro. Nem poderia usar para nascer uma data de uma festividade pagã como a Saturnália Romana, um Natalis Invictus Solis. Mas o deu uma festa judaica. A festa dos tabernáculos como ocasião para vir ao mundo. É importante notarmos a esta altura que estamos tratados com um Deus sábio e lógico, autor da matemática celeste e das ciências exatas, que determinou a órbita dos astros e dos eletrons com exatidão inestimável e que não faz nada por acaso ou coincidência, nem é tomado de surpresa pelos enrolados acontecimentos, pois é onisciente. Irmãos, Jesus nasce com 90% de certeza na última semana de setembro, nas últimas semanas de setembro, ou na primeira de outubro, 10%. Eu digo nas últimas de setembro por causa da festa dos tabernáculos. Mas não pode fugir daqui, porque é a Bíblia que mostra tudo isto. Não há discussão. A Bíblia mostra. E mostra-nos outra coisa. Mostra que é um livro sobrenatural. Porque as pistas que os anjos deixam, o Gabriel, o que está escrito por Lucas, é para nos conduzir até aqui. Mas como um quebra-cabeças. Como está escrito. É honra dos homens descobrir as coisas que Deus escondeu na Escritura. É uma honra que Ele nos dá. É verdade. Nota final. Não procuramos com esta matéria inibir a comemoração do Natal e até incentivarmos os crentes a usarem esta data para evangelizar, aproveitando a janela de oportunidade de falar e explicar sobre as boas novas de Jesus Cristo. Neste artigo procuramos sim repor a verdade sobre o seu nascimento à luz da Escritura. Aleluia. Eu só procuro aqui pôr a verdade à luz da Escritura. E não me digam que os católicos, os padres, os que não sabem, claro que sabem. Só que eles são a serviço de Satanás. Ponto final. Ponto final. Mas nós estamos a serviço de Jesus Cristo e, portanto, repomos a verdade. Agora, vamos mudar? Não vamos mudar o Natal. Eu não estou a pensar nisso. Agora, como eu digo aqui, o que temos a fazer é festejarmos o Natal e aproveitarmos que temos uma mesa com metade da família não é cristã ou é católica e falamos nestas coisas. E mostramos estas coisas. E aproveitamos para dizer: Jesus pagou pelos teus pecados na cruz. Foi crucificado porque tu é que devias estar ali, mas Ele foi para lá por ti. Tu foste apanhado na autoestrada a 200 por hora e Ele disse: fui eu que é o volante. Foi isto que Jesus fez. E a pena era a pena de morte. Mas Jesus pagou a pena de morte por nós. Então vamos falar dele no Natal e vamos festejar o Natal, sabendo que a Bíblia é um livro sobrenatural, escrito para além deste mundo. Foi escrito na eternidade. Não foi escrita por homens. Foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Porque homens jamais se lembrariam de fazer o que está aqui. Ainda por cima com séculos de diferença. Estamos a falar de eu ir conspirar com um livro que foi escrito há 1000 anos antes de mim. Eu não consigo fazer isso. Com o meu vizinho podia até combinar qualquer coisa e não saía perfeito. Na Bíblia sai tudo perfeito. É verdade. Então, esta é a nossa festividade do Natal, a verdadeira, a que nos interessa. E hoje ficamos a saber aproximadamente quando o nosso Rei e Senhor nasceu, como eu digo, o dia exato, não sei,
Mas acredito que até se consiga saber. Mas o primeiro passo para se descobrir a altura é este e não dá para fugir. Espero que tenham gostado, entendido e tenham todos um bom Natal e falem nestas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então quer dizer